Eu me chamo Sofia. Aos 32 anos, eu era a prova viva de que a vida podia ser uma obra de arte, pelo menos por fora. Morávamos em Florianópolis, na Ilha da Magia, no coração do luxuoso bairro de Jurerê Internacional. Meu noivo, Arthur, era um renomado arquiteto, com aquele sorriso de comercial de TV e uma conta bancária que nos permitia uma vida de iates, festas e o melhor champanhe francês. Éramos o casal capa de revista, o sonho de todo feed de Instagram. Ninguém via as rachaduras por baixo do verniz. Ninguém sabia que, por trás do meu vestido de grife, o meu coração estava sendo lentamente triturado. O ano era 2024, o ano em que a nossa vida, que parecia um conto de fadas, se transformou em um pesadelo de alta definição. O problema não era o dinheiro ou o luxo. O problema era a mentira. Arthur começou a sumir. Reuniões de última hora em Balneário Camboriú, viagens de negócios para São Paulo, o celular sempre virado para baixo. Eu me tornei uma detetive amadora na minha própria casa. Conferia extratos de cartão, rastreava o GPS do carro. A cada nova mentira desvendada, uma adaga invisível perfurava minha alma. Lembro-me de uma noite em particular. Era o nosso aniversário de 5 anos de namoro. O plano era um jantar romântico no beach club mais exclusivo da ilha. Ele me ligou às 7 da noite com uma voz cansada, dizendo que o voo de volta de São Paulo havia sido cancelado. Trabalho, meu amor. Você sabe como é. Tenha calma, eu compenso, ele disse, e desligou sem esperar minha resposta. Eu estava em prantos, sozinha, com o vestido novo e o cabelo arrumado. Naquela noite, em vez de me lamentar, decidi agir. Baixei um aplicativo que monitorava a atividade do celular dele, algo que uma amiga, a Marina, minha madrinha de casamento, havia me ensinado. Era uma ferramenta poderosa de rastreamento. No dia seguinte, quando ele finalmente chegou em casa, com um sorriso cínico e uma desculpa esfarrapada, eu já tinha a prova, o endereço exato. Hotel Boutique Beira-Mar, em uma suíte com vista para o mar do norte da ilha. Não era São Paulo. Era ali, a 20 minutos de carro da nossa casa. Minha vingança começou não com um grito, mas com um silêncio glacial e uma determinação de aço. Eu precisava de mais do que a simples prova. Eu precisava de uma confissão, de uma humilhação que fizesse jus ao riso que ele deu ao telefone, achando que havia me enganado mais uma vez. E você que está me ouvindo agora, se identifica com essa dor de ser traída e silenciada? Deixe um like agora mesmo e se inscreva no canal. Sua história pode ser a próxima a ser contada. A dor da traição me deu uma clareza assustadora. Eu não podia simplesmente ir embora. Eu havia investido 5 anos da minha vida, da minha juventude, e todo o meu coração nesse homem. Eu merecia mais do que um bilhete na geladeira. Eu merecia justiça, feita à minha maneira, no palco que ele tanto amava, a alta sociedade de Floripa. A primeira peça do meu xadrez foi sutil. Mudei as senhas das nossas contas conjuntas e transferi uma soma considerável para uma conta que ele desconhecia, alegando que seria para o pagamento do buffet do casamento, que estava marcado para o mês seguinte na Catedral Metropolitana. Ele nem sequer notou, tão ocupado estava com a vida dupla. Minha investigação sobre a suíte do hotel se aprofundou. Descobri, através de um contato de Marina, que trabalhava na lavanderia do Hotel Boutique Beira-Mar, que Arthur havia se hospedado diversas vezes com a mesma mulher. Jéssica, uma colega de trabalho dele, recém-chegada do Rio de Janeiro, com metade da minha idade. A cereja do bolo foi o sorriso debochado de Arthur quando o confrontei sobre a transferência da taxa do buffet. Claro, meu amor. O que for melhor para o nosso futuro, ele disse, beijando minha testa com a indiferença de quem beija um objeto. Foi o riso dele, o deboche sutil, que cimentou minha resolução. Eu iria desmantelar sua vida peça por peça, expondo-o no meio de um dos seus eventos mais importantes. O plano começou a tomar forma. A vingança seria uma obra de arte renascentista, lenta, dolorosa e, no final, inesquecível. O grande evento seria o lançamento de um projeto milionário de Arthur, um condomínio de luxo na Lagoa da Conceição. Toda a elite da cidade estaria lá, incluindo investidores de São Paulo e o prefeito. Eu, como a noiva perfeita, estaria ao seu lado. Mas a minha presença teria um propósito bem diferente. O toque final, a peça-chave para garantir que a humilhação fosse pública e irreversível, era a tal carta anônima do hotel. Com a ajuda da minha amiga Marina e do funcionário da lavanderia, conseguimos a cópia de uma fatura de serviços da suíte, que incluía um pedido especial, uma garrafa de vinho raríssimo,
O mesmo vinho que ele havia me dito que só beberíamos na nossa lua de mel. Junto à fatura, um bilhete escrito à mão, supostamente de Jéssica, agradecendo pela noite inesquecível e assinado com um coração. A cópia dessa fatura com o bilhete seria o meu míssil teleguiado. No dia do evento, eu estava impecável. Um vestido vermelho que contrastava com a palidez da minha alma, os olhos fixos na minha meta. Arthur estava radiante, como o protagonista que ele sempre quis ser. No meio do seu discurso, quando ele falava sobre honestidade e transparência nos negócios, eu me aproximei. A tensão pairava no ar daquele salão de eventos chique na Lagoa. Arthur, no palco, estava no auge, cercado por flashes e investidores. A palavra honestidade reverberou, e eu senti um arrepio frio. Era a minha deixa. Com a mão tremendo, tirei do clutch a cópia da fatura do hotel e o bilhete. A fatura, embora uma cópia, parecia ter sido escrita em pergaminho de vingança. O bilhete de Jéssica, com aquele coração brega, era o detalhe que rasgaria sua fachada. No meio do discurso, antes que ele pudesse me impedir, entreguei a pasta a ele, dizendo em voz alta com um sorriso de escárnio que espelhou o dele dias antes. Seu presente, meu amor, o custo da nossa lua de mel adiantada. O silêncio no salão foi ensurdecedor. Arthur, pego de surpresa, abriu a pasta. Seu rosto, antes rubro de satisfação, ficou cinzento. Os olhos percorreram o documento. O nome do hotel, a data da estada, o vinho da lua de mel, a assinatura atrevida de Jéssica. O pior não era o conteúdo, era a cena. O seu palco de glória se transformou em um tribunal. A plateia, a sociedade de Florianópolis, de investidores sérios a fofoqueiros de plantão, assistia a tudo com os celulares prontos para filmar. Arthur tentou me puxar para um canto, mas eu me afastei. O que é isso, Sofia? É algum tipo de piada de mau gosto? Ele sussurrou, a voz tensa, desesperada. Eu apenas sorri, o sorriso mais cruel que consegui forçar. Não, meu querido. É o preço da risada que você deu quando achou que eu tinha caído na sua história do voo cancelado. A minha vingança estava completa, mas ela não era o meu final. O que aconteceu a seguir foi a parte que nem o meu machine learning conseguiu prever. Jéssica, a amante, que estava na plateia e eu já sabia disso, avançou em minha direção. A briga foi rápida e brutal. Ela me empurrou, me chamando de doente e ciumenta. Eu, dominada por uma fúria reprimida de anos, não hesitei. Agarrei-a pela gola do vestido e a derrubei no chão de mármore polido do salão. As pessoas gritavam, as câmeras filmavam. Eu estava em cima dela, não batendo, mas segurando-a com toda a força do meu desespero. Um segurança precisou nos separar. Arthur, em choque, apenas assistia, a fatura amassada em suas mãos. Aquele momento não foi apenas a exposição de uma traição, foi a exposição de quem éramos por baixo das máscaras. Fui arrastada para fora do salão. A adrenalina, a fúria e a dor se transformaram em um vazio insuportável. A vingança havia sido doce, mas o gosto amargo da humilhação pública era inegável. Não era apenas a dele, era a minha também. Naquela noite, a internet de Floripa pegava fogo. Meu nome, o nome de Arthur e o Hotel Boutique Beira-Mar viraram trending topics. A vida de Arthur, a carreira, o projeto de milhões, tudo desmoronou em 24 horas. Ele perdeu investidores, clientes e a dignidade. O pior castigo para Arthur não foi a traição ter vindo à tona, mas ter perdido o palco. Ele me ligou no dia seguinte, não para pedir perdão, mas para me ameaçar, para me culpar pela sua ruína. Eu desliguei na cara dele. Eu havia ganhado a guerra, mas não havia paz. O sentimento era de luto, de uma vida inteira de sonhos despedaçados. Mudei-me para uma casinha simples, mas acolhedora na Praia da Joaquina, mais perto da natureza, longe do luxo vazio de Jurerê. Lá, no silêncio do mar, comecei a reconstruir a Sofia que o casamento havia sufocado. 3 meses depois, a vida me pregou a mais irônica das peças. Marina, minha fiel escudeira, organizou uma visita surpresa a um asilo de idosos na periferia de São José, Grande Florianópolis, onde ela fazia trabalho voluntário. Eu relutei, ainda em meu casulo de dor. Mas Marina insistiu. Você precisa ver além da sua dor, Sofia. E foi lá que eu o encontrei. Arthur estava sentado em um banco de cabeça baixa, ajudando um senhor a ler o jornal. Ele não estava ali por caridade. Ele estava morando ali, em uma área de serviço improvisada. Depois do escândalo, ele havia perdido tudo. A casa, o carro, a carreira. O único emprego que conseguiu foi como faz tudo no asilo, em troca de comida e um teto.
Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Não era o arquiteto sorridente, mas um homem quebrado, vestido em roupas simples com as mãos calejadas. O choque foi mútuo. Ele se levantou, pronto para fugir, para se esconder da mulher que havia destruído sua vida. Mas, em vez de me afastar, em vez de zombar, eu senti algo estranho. Não era pena, nem satisfação. Era uma dor nova, a dor de ver a destruição completa. Mesmo que eu fosse a agente dessa destruição, a vingança já não tinha graça. Eu me aproximei devagar. A atmosfera era estranha. Entre nós, pairava o espectro do luxo de Jurerê e a realidade dura e humilde do asilo. Arthur, o que aconteceu? Perguntei, a voz mais suave do que eu esperava. Ele me olhou nos olhos pela primeira vez sem arrogância, sem mentiras, apenas uma dor crua e honesta. Ele começou a falar, não sobre a traição, mas sobre o vazio. Ele confessou que a traição era apenas um sintoma, a busca desesperada por sentir-se vivo, por preencher um buraco que nem o dinheiro nem o sucesso conseguiam tapar. Ele disse que, no meio de toda a confusão, quando viu a sua vida desmoronar, teve um insight. A vida de fachada que ele construiu era uma prisão, e o caos que eu causei, por mais doloroso que fosse, foi o que o libertou. Ele finalmente estava livre da pressão de ser o Arthur de Jurerê. E o mais inesperado, ele não me culpou. Ele apenas agradeceu. Obrigado, Sofia. Sua carta. Ela me salvou de mim mesmo. Você me tirou da mentira. Nós passamos horas conversando. Não sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. Ele estava ali, cuidando de pessoas, aprendendo a valorizar o que realmente importava. Aquele homem na minha frente não era mais o noivo cínico que havia rido do meu sofrimento. Ele era um homem em processo de profunda e dolorosa autotransformação. No fundo, eu também estava em processo de cura. O desejo de vingança havia me consumido por meses, e ali, vendo o resultado final, eu percebi que a vingança não traz a paz que promete. Ela apenas multiplica a dor. E então, aconteceu. Não foi um pedido de casamento nem um beijo. Foi um gesto. Uma das senhoras do asilo, a dona Inês, que andava com dificuldades, o chamou. Arthur se levantou, ajeitou as cobertas dela com uma ternura que eu nunca tinha visto nele. Ao voltar, ele me disse: Eu entendi que a vida não é sobre o que a gente acumula, Sofia, mas sobre o que a gente compartilha. Eu voltei a Joaquina, mas a minha mente não me largava do asilo. Eu tinha a oportunidade de virar as costas, de fechar o ciclo da vingança com a certeza de que ele havia pago o preço, e seguir minha vida de volta. Mas a imagem dele, o arquiteto de sucesso, cuidando da humilde dona Inês, não saía da minha cabeça. Eu voltei no dia seguinte, e no outro, e no outro. Eu comecei a levar doações, roupas, livros, e até mesmo algumas das minhas joias de grife que eu já não queria mais, para vendermos e comprarmos melhorias para o asilo. A minha redenção começou no momento em que a minha vingança terminou. Eu não voltei para Arthur como noiva. Eu voltei como parceira. Não parceira de vida amorosa, mas parceira de propósito. Ele precisava de ajuda para gerir o asilo, que estava à beira da falência. Eu, com minha habilidade de gerenciamento de festas de alto padrão, transformei a casa de repouso em um lar digno. A nossa relação se transformou. O amor romântico e doentio de antes deu lugar a um respeito profundo e a uma amizade sincera. Nós havíamos nos destruído, e no processo nos libertado para sermos pessoas melhores. O final da nossa história não foi o conto de fadas clichê de um casamento feliz. Foi algo muito mais raro e fascinante. 1 ano depois, o asilo Vó Inês estava reformado, próspero e cheio de vida, em grande parte, graças ao projeto arquitetônico que Arthur desenhou. Um projeto que ele não cobrou um centavo e que era, de longe, o trabalho mais honesto e bonito de sua vida. Eu, Sofia, estava lá, não como a noiva traída, mas como a gerente do lar, com o coração em paz. O perdão não foi verbalizado. Ele foi vivido, na forma de um propósito que nos uniu, ironicamente, muito mais do que a promessa de um casamento. No final, a carta anônima do hotel não destruiu a vida dele. Ela destruiu a mentira que era a vida dele, nos dando a chance de reconstruir tudo, de um jeito totalmente novo. Este é o nosso final. Não um clichê de felicidade forçada, mas um fecho de profunda transformação. O casamento de fachada foi substituído por uma parceria de alma. Agora que você mergulhou na história de Sofia, me diga, se você fosse a Sofia, depois de toda a humilhação pública e a vingança completa, você teria voltado ao asilo para ajudar Arthur a reconstruir a vida dele? Ou teria seguido em frente sozinha?
Deixe sua resposta nos comentários. Sua opinião é o termômetro do nosso canal e mal posso esperar para ler sua perspectiva. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que precise entender que o perdão, às vezes, é o ato mais radical de amor próprio e mudança de vida.